Seja bem-vindo ao segundo episódio dos 180 antes dos 30. Já queria começar agradecendo aos meus amigos que assistiram o primeiro vídeo. Eu fiquei feliz demais porque muita gente que eu nem imaginava que poderia acompanhar disse que assistiu, que gostou, que vai continuar assistindo. Então foi incrível e eu fiquei muito, muito, muito grata mesmo. Ah, um disclaimer aleatório. Na semana passada, quando meu marido assistiu o vídeo, ele me falou: "Não tinha nada nessa sua caneca, né?" E eu até entendo, porque eu fiquei mexendo aquilo sem parar. Gente, eu gesticulo muito. Então, pra todo mundo que ficou curioso, sim, tinha café na caneca. E eu tenho provas disso. Inclusive, falando em caneca, a caneca de hoje, o café até já acabou, eu dedico pra minha amiga Thaís. Agora voltando à programação normal. Como que eu tô imaginando a estrutura dos nossos episódios? Sempre começar com alguns highlights da minha semana, ou seja, alguns momentos que foram mais marcantes, nos quais eu fiz coisas legais, ou pedaços da minha rotina, que eu vou documentando. E depois, bater um papo com vocês a respeito de algum tópico que seja pertinente ao desafio. Hoje, por exemplo, a gente vai conversar um pouco sobre os pilares no desafio, nos quais eu vou trabalhar ao longo desses 180 dias, e mostrar pra vocês também como que eu vou acompanhar o rastreamento desses hábitos. Aí, em relação ao tamanho dos vídeos, o Instituto Data Sara quer saber. Acho que essa estrutura funciona, é ok? Conta pra mim nos comentários. Então bora lá pra alguns takezinhos da minha semana. Semana gostosinha, né? Como você deve ter visto, de quarta-feira pra cá, que foi quando eu postei o primeiro episódio, eu venho trabalhando bastante no principal pilar do meu desafio, que são os aspectos de saúde. Afinal, se eu tenho medo de envelhecimento, é óbvio que eu preciso cuidar mais da minha saúde, né? Então já comecei ali a focar um pouco mais na dieta, reparar bastante nas quantidades de comida que eu venho comendo, me forcei mais a beber mais água, dormir mais cedo, arrasei na minha rotina de exercícios, fiquei bem orgulhosa, porque inclusive era uma semana de TPM, e me organizei meu rastreador de hábitos com algumas outras questões que eu fui detectando ali ao longo da semana que também iam precisar de bastante atenção. Essa primeira semana já serviu ali para eu pegar o embalo do desafio e também entendendo algumas necessidades extras que eu poderia vir a ter e de fato tive. Então saúde, como deu para perceber, é o principal pilar do 180 antes dos 30 e dentro disso nós temos algumas subdivisões. Em relação à alimentação, eu já tenho uma dieta que é prescrita pela nutricionista mais legal do mundo, que é a Stephanie. Ela fez todo o meu acompanhamento do ano passado, inclusive em breve eu pretendo voltar porque ela é sensacional, recomendo muito. A minha dieta é gostosa, eu não passo fome, dá vontade de fazer, sabe? Então, as minhas expectativas com isso são altíssimas e é algo que eu quero focar muito. Afinal, se eu já consegui perder 15 quilos, meus amigos,
o céu é o limite, não é mesmo? Mas quando eu falo que eu já emagreci 15 quilos e o céu é o limite, fica tranquilo que minha meta é adequada, tá bom? Então a meta nessa subdivisão é seguir a minha dieta o máximo de dias possível dentro da semana e ficar bem de olho nas quantidades de comida que eu como, que foi um dos principais aspectos que eu reeduquei com o acompanhamento da Esther. E falando também no acompanhamento, eu aprendi que o processo de emagrecimento, né, da gente cuidar desse aspecto de saúde, vai muito além só de alimentação e exercício. Por isso que as subdivisões desse pilar de saúde têm alguns outros aspectos. Água. A água sempre foi um desafio enorme pra mim. Mas eu melhorei muito nesse aspecto justamente depois do acompanhamento e depois de eu virar uma estatística por ser um copo Stanley. Gente, assim, pode parecer bobagem, mas ajuda muito. Antes mesmo de comprar o copo Stanley, eu percebi que quanto maior fosse o recipiente no qual eu bebesse água, mais água eu beberia. Então, assim, uma garrafa de 1,5 litro da Cristal super funciona, tá? Especificamente agora no inverno, eu tenho vacilado muito com isso, então é outro dos aspectos nos quais eu quero focar bastante pra arrasar. Sono. Eu nunca fui muito preocupada com sono. Eu dormi depois da meia-noite, 1 e pouco da manhã, sempre foi algo super normal pra mim. Mas hoje em dia eu entendo como o sono impacta e o quanto ele é fundamental para que todo o processo funcione e para que o nosso corpo funcione direito também. Então eu coloquei como meta dormir ali por volta das 11h30 da noite, porque como eu acordo normalmente entre as 6 às 6h30 da manhã, dá exatamente a quantidade de sono que eu preciso para funcionar direitinho. Exercícios. Quando eu iniciei meu processo de emagrecimento, eu me apaixonei pela corrida. Foi ele o exercício, eu digo que praticamente principal para me levar a todos os bons hábitos que eu fui desenvolvendo. Porque no fim das contas, é lógico que eu queria emagrecer, mas o principal aspecto pelo qual eu fui procurar um acompanhamento nutricional foi exatamente para eu evoluir dentro da corrida. Então eu digo que foi um esporte que me salvou. Eu sempre gostei bastante de musculação, praticava inclusive antes do meu emagrecimento, mas lógico, tem toda uma composição ali de aspectos que precisam funcionar para que o emagrecimento flua, não só o exercício, né? Só que recentemente eu tive o coração arrebatado pela natação. Eu não sabia nadar, não fui uma criança que foi para aulinhas de natação, então era uma adulta de quase 30, né? Não sabia nadar. Comecei agora em junho, me apaixonei por natação e agora eu tô em busca da respiração lateral perfeita, né? Todo dia é um dia, cada aula um novo aprendizado. Com tudo isso, a minha meta é fazer pelo menos 3 aulas de natação durante a semana, correr pelo menos 2 vezes, e isso pode ser tanto na rua quanto na esteira. E a questão da musculação eu ainda preciso encaixar, porque no fim das contas, acaba sendo um dos aspectos mais importantes que eu preciso retomar, porque é a musculação que vai me permitir sentar dignamente na privada, sozinha, quando eu for velha. É isso, a minha meta dentro disso é movimentar o meu corpo a maior parte dos dias da semana. Então o que eu gostaria é de me exercitar pelo menos 5 vezes na semana. Nessa semana já tivemos sucesso nesse aspecto, tá? O segundo pilar é o intelecto. Isso eu dividi em 2 partes: leitura e estudos. Eu fui uma adolescente que lia muito. Sempre tive muitos livros em casa, sempre fui muito estimulada a ler, mas sou mais uma vítima da tecnologia. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade em focar nas leituras, por isso coloquei uma meta de ler pelo menos 10 páginas de um livro por dia, sendo ele de ficção ou algo relacionado à minha área de atuação. A segunda subdivisão, que é a parte de estudos, sinto que eu preciso muito trabalhar em cima disso, porque quando a gente sai do ambiente acadêmico, de fazer a faculdade, de fazer uma pós-graduação, a gente tem bastante dificuldade de colocar os estudos como parte da nossa rotina. Então a minha meta é separar pelo menos 2 dias da semana para estudar algo relacionado à minha área de atuação. E aí eu tanto exercito ali meu cérebro, né, coloco o intelecto para jogo, quanto também me melhor como profissional. Terceiro pilar, hobbies. Eu quero dedicar pelo menos 2 dias da semana pra trabalhar mais nos meus hobbies. Eu sempre fui muito artística. Então, quem me conhece sabe que eu sou cheia de caneta, de lápis, sempre gostei de escrever, de fotografar. Tenho uma coleção de câmeras, inclusive, pela qual eu sou completamente apaixonada. Mas também, com a tecnologia, eu fui vendo esses meus hábitos, esses meus hobbies irem pelo ralo. Eu preciso dar atenção pra isso, porque eu sei o quanto faz bem tanto pra minha saúde mental, quanto pra todo o resto. Porque quando eu exercito a minha criatividade, todo o resto da minha vida flui muito bem. Eu me expresso muito melhor, até profissionalmente acaba sendo muito positivo, porque eu trabalho bastante com a minha criatividade. E o quarto e último pilar é o que eu chamo de meu eu interior. Esse foi o hábito que eu entendi ao longo dessa primeira semana que eu precisaria trabalhar. A minha ideia é criar um ritual matinal no qual eu faça afirmações, visualizações, tenha um momento de silêncio ou oração para poder trabalhar minha espiritualidade e conversar mais com esse meu eu interior mesmo. É isso, todo dia eu quero acordar cedinho, pelo menos uns 20 minutos antes do horário, para poder começar o dia com a cabeça no lugar. E tudo isso vai ser rastreado através de um template de Notion que eu vou colocar aqui na tela agora. Eu já tô usando ele e através dele eu consigo marcar todos os checks do meu dia, visualizando tanto no calendário quanto em gráficos,
o meu acompanhamento desse sucesso, né, em cada um dos pilares durante o desafio. Para quem não conhece, o Notion é basicamente uma ferramenta de construir ferramentas na qual a gente consegue organizar qualquer coisa que a gente quiser, então, desde aspecto financeiro, usar como se fosse um diário, usar como agenda, tudo é possível dentro do Notion. Conheci ele em 2019, quando eu fiz minha pós-graduação. Todas as minhas anotações da pós estão lá, divididas por matérias, com tudo bonitinho, com exercícios, com anotações de aula, com print. Gente, lindo. Eu sou muito fã de Notion. Então, meus amigos, esse foi o episódio de hoje. Não esquece, você prometeu que ia me contar nos comentários se você gosta de um vídeo mais longo, mais curto. Se você acha esse formato de vídeo legal, você prometeu. Agora você vai lá e comenta. E também, se qualquer um dos pontos que eu abordei aqui nesse bate-papo fizer sentido pra você, se tiver algum desses aspectos que você tá colocando em prática ou pretende colocar em prática na sua vida, conta pra mim também que eu vou amar saber. Até semana que vem!